Olá, sejam muito bem-vindos à Mesa Quadrada, o seu programa de esportes aqui da Tribuna de Minas. A gente está direto da nossa redação, na companhia do Márcio Santos, do Bruno Keller e hoje com a ilustre presença do professor Maurício Bara, mentor intelectual do JF Vôlei, e vai adiantar para a gente aqui algumas coisas com relação à programação do time para esse ano, muita expectativa com relação aos desafios que o JF Vôlei tem para enfrentar. Boa tarde, professor. Boa tarde a todos aí, estou aqui entre amigos, realmente é sempre um prazer, desde já agradecendo todo o apoio aí que o grupo tem nos dado todos esses anos, então estou aí à vontade aí para responder quaisquer perguntas. O que você tem para adiantar para a gente com relação à preparação do time para a disputa da Superliga? A primeira competição? Segunda, né? Antes disso o Campeonato Mineiro, que deve começar para a gente ali no início de setembro, então a gente pretende, vamos decidir isso nessa semana, pretende estar aterrissando aqui em Juiz de Fora com a equipe toda por volta aí da primeira semana de agosto, para iniciar a preparação mais específica. Alguns garotos já estão treinando lá em Belo Horizonte também, esperando também uma definição final de quem vem e quem não vem, mas já estão em atividade, o que é muito bom. Então o Campeonato Mineiro iniciaria em setembro, e aí outubro, meados de outubro, já tem até uma pré-data que é 14 de outubro, inicia a Superliga, que é a nossa 7ª participação consecutiva, nesse desafio aí de manter a equipe e manter a cidade aí numa das principais competições de esporte coletivo aí no mundo. Bruno, tinha uma pergunta para te fazer, né, Bruno? Duas, aproveitando para falar um pouquinho sobre a renovação com o Henrique Furtado, novamente treinador do JF Vôlei, né, ele que pertence ao SADA, vai estar aí mais uma vez ajudando a estreitar esses laços com a base do Cruzeiro. E também, você disse que a prioridade de contratação, pelo pouco que vocês têm, de um oposto e um levantador. Felipe Hernandes passou por aqui, levantador da base do Minas, estava no Canoas, pode retornar? Tem boa chance, não posso negar, a gente já tem conversado, não anunciamos isso, mas quando o repórter descobre, a gente não pode negar também, né? Não, Felipe é um garoto que foi bem aqui, num momento muito difícil da equipe, talvez o pior nosso aí nesses últimos anos, tecnicamente, mas ele se portou muito bem, com muito profissionalismo, e a gente vem conversando. Acho que hoje tem grande chance aí do Felipe retornar a nossa equipe com muito mais maturidade, a maturidade daquele ano e a maturidade desse último ano, que ele fez entradas muito significativas na equipe de Canoas. Então é um jogador que precisa de um lugar no mercado, então nada melhor do que essa compatibilidade, uma equipe que busca seu lugar o tempo inteiro e um jogador que busca seu lugar também. Então a gente espera anunciar o Felipe aí nos próximos dias ou próximas semanas. Pois é, Maurício, em relação a essa situação do SADA Cruzeiro, qual que é a importância do JF Vôlei continuar tendo essa parceria, tendo em vista que conseguiu um feito inédito, a expectativa de repente é alcançar algo a mais do que conseguiu nessa última temporada? Acho que duas importâncias, né? Primeiro, a importância de trazer para junto de nós, talvez uma das maiores escolas de voleibol dos últimos tempos. Uma equipe que domina o voleibol nacional, uma equipe que domina o voleibol internacional, sul-americano e mundial. Uma mentalidade extremamente vencedora, não que a nossa não seja, mas quando você traz, não adianta você ter uma mentalidade vencedora quando você não vence títulos, né? Às vezes é difícil você impor. Então o atleta às vezes vem e não vem com essa mentalidade, mas quando vem junto a mentalidade do SADA Cruzeiro, né? A pressão natural de resultados que eles já vivenciam. Então esse é um ponto muito importante, está relacionado diretamente a pessoas da mais alta qualidade no voleibol, quer dizer, poder em qualquer momento pegar o telefone e ligar para o professor Marcelo Mendes e trocar ideias, tirar dúvidas e fazê-lo pensar. Ele falou, a primeira vez que ele conversou comigo, Maurício, já tive na situação de vocês. Então esse é o primeiro ponto, razões técnicas, razões administrativas, tá perto de um grupo forte, isso tem agregado muito aos nossos valores. E segundo, não podemos negar, falei isso também semana passada em Belo Horizonte, sem a parceria seria totalmente inviável a gente jogar. Hoje já seria difícil a gente jogar. Está sendo difícil, né? A gente não tem anunciado as coisas porque em algum momento a gente ficou. Hoje existe um risco menor, mas teve umas semanas para trás que existia um risco efetivo de não se jogar a temporada. Não é que o time ia acabar, mas não ia jogar a Superliga, que é o principal, né? Sim. Mas sem a parceria hoje, eu daria como certo. Eu daria como certo não ter a possibilidade de não ter jogadores já com a gente, já consolidados ali na categoria de base,
com custo zero, praticamente zero em termos de salário, então você sai na frente nesse sentido. Sem eles, não teria como a gente estar jogando essa Superliga. Em relação aos voos maiores, acho um pouco difícil, volto a dizer, os dois objetivos da temporada passada perpetuam para essa temporada. Primeiro, não cair. Primeiro, manter mais um ano, que eu vejo o nosso horizonte de médio prazo melhor do que o curto prazo, em função das ações que nós estamos desenvolvendo, mas não estão ainda efetivamente na rua. E segundo, claro, a partir do momento que você foge do rebaixamento, brigar de novo pela vaga nos playoffs. Mas eu adianto que, no meu entendimento, a Superliga esse ano vai ser mais difícil que a do ano passado, porque a gente tem a entrada do time do Sesc do Rio de Janeiro, dirigido pelo Giovanni Gavi. Provavelmente é uma classificação, tem que ganhar ainda, né, de ou Corinthians ou Botafogo, quer dizer, vem uma equipe de camisa muito pesada para jogar, que vai disputar a Taça Ouro, né, em agosto. Esse do Corinthians é o Guarulhos, que é comandado pelo Serginho. Que era o São Bernardo, era uma parceria com o São Bernardo, e vão jogar com o Corinthians. Então, a Superliga, na verdade, ela elevou para cima seu nível. Então, isso vai ser mais difícil ainda, não que a temporada passada tenha sido fácil, mas o nível de dificuldade vai ser maior. Quando você fala de médio prazo, você está incluindo aí formação de atletas na base daqui de Juiz de Fora? Sim. Quando eu falo médio prazo, eu falo de duas coisas muito importantes. Primeiro, projetos, né? A gente vai estar começando a aprovar projetos de lei de incentivo de isenção fiscal, que a gente já teve, mas em determinado momento aquilo se estacionou. Com toda a mudança administrativa que a gente fez no vôlei, agora a gente está começando a aprovar. Já temos um da categoria de base pelo Clube Bom Pastor aprovado, né? Espera até o final do ano captar, agora é uma outra ideia, né? Mas a conversa. E nós estamos fazendo um esforço enorme, aí até meu pessoal, coisa que eu não tinha feito ainda, as pessoas que trabalhavam comigo, mas eu tenho dedicado muito tempo da minha semana também a isso, a formação de atletas. Então a gente já está visitando várias escolas, já captamos vários atletas que não sabiam nem jogar voleibol ainda, mas confiando de repente numa capacidade física, tanto feminino quanto masculino, e a gente espera aí no decorrer aí de 2, 3 anos, já esses atletas já começarem a fazer parte do nosso elenco, literalmente, com mais um passo dado e cada vez mais uma equipe identificada com o Juiz de Fora. Até porque atletas tem, né? O Felipe Roque, por exemplo, hoje é da Seleção Brasileira de Base, e ele saiu daqui do projeto do Bom Pastor. Baseado até no exemplo do Felipe. Felipe chegou no Clube Bom Pastor com 14 anos, não sabia dar um toque na bola, era um meninão grande, e hoje é um dos principais jogadores da Seleção Brasileira Sub-21, que ficou em 4º lugar no Mundial ontem, terminou ontem, né? No domingo, e uma das principais promessas do voleibol nacional. É um oposto de 2,10 metros quase, canhoto, e que ficou 4 anos com a gente, saiu daqui direto para a Seleção Brasileira Infanto-Juvenil na época, e a gente naquele momento não tinha forças para segurá-lo. Isso é uma outra coisa importante. Talvez se a gente tivesse a parceria naquele momento, a gente faria a ponte com o Sada Cruzeiro e ele ficaria nessa interseção, hora jogando aqui, hora jogando lá. Então isso também é importante nesse aspecto. Saindo um pouquinho do voleibol, mas ficando no esporte local, o Bruno encarou a friaca do último sábado, não foi, Bruno? Jogo às 9 da noite. Para poder assistir o Tupi no estádio municipal. Você imagina o estádio municipal, 9 horas da noite, nesse frio que está fazendo. Nosso amigo Bruno Keller estava lá e viu o Tupi passar o carro em cima do Volta Redonda. 3-1. Um segundo tempo mais movimentado, né? O primeiro tempo frio, mas um segundo tempo um pouco melhor, repleto de oportunidade de gol. O Tupi foi bem. Estreante volante Leandro Brasília fez 2 gols, estreia de gala. E acabou auxiliando o Tupi nessa vitória, que foi ao G4 agora, o Carijó, 4º colocado com 12 pontos, um só a menos que o Botafogo de São Paulo, que é o líder da competição. Aliás, a diferença entre o último colocado, o penúltimo colocado, o último colocado e o primeiro colocado é muito estreita, né? São 4 pontos dividindo o penúltimo do primeiro colocado, quer dizer, são 3 times com 12 pontos ali dentro do G4, um campeonato muito disputado, tudo pode acontecer, né, não, Márcio? Na verdade, há muito tempo eu não vejo, acho que nunca vi um grupo tão apertado como esse, né? Um grupo muito equilibrado, Tupi hoje com 12 pontos na 4ª colocação, e tem o Volta Redonda que tem 11, está na 5ª, e temos aí o Tombense que conseguiu um empate muito bom, de passagem contra o Botafogo, também está na briga, está com 10 pontos, então o Mojimirim, que é o Lanterna, tem 7 pontos. Então, Lanterna tem 7 pontos, o Bragantino, que é o 9º colocado, tem 9 pontos.
O primeiro colocado, que é o Botafogo, tem 13. Então, muito embolado, muito equilibrado. A gente até achava, né, no início do campeonato, Macaé e Mojimirim começaram a perder tudo, todo mundo achava que eles iam ser os lanterninhas e os outros times iam brigar pela classificação. Nada disso está acontecendo, os dois times conseguiram reação, então agora o Tupi vai ter que se cuidar muito, tanto para evitar o rebaixamento, quanto se quiser realmente conseguir uma vaga para a classificação. Está muito equilibrado. O Tupi vai enfrentar agora o Bragantino no próximo sábado, fora de casa. É um adversário, o Tupi já conhece, da Série B também, já enfrentou, né? Então vamos ver o que o Tupi pode fazer neste sábado, encerrando esse primeiro turno, né? Tomara que consiga pelo menos um empate, se mantendo aí pelo menos nessa quarta colocação ou próximo dos primeiros colocados. Destaque negativo, público novamente, 443 presentes, menos de 200 pagantes. Romário esteve no estádio municipal mais uma vez para acompanhar o filho do Ailton também, o Cris, que jogou pelo Tupi, inclusive em 2011, quando o Tupi passou pelo Volta Redonda no mata-mata da Série D. O Tupi acabou sendo campeão da competição, passou com 4-2, outro jogo com muitos gols. Então, público pequeno, novamente um destaque negativo. Acho que eu acredito que no esporte, de uma forma geral, acho que o Maurício pode falar sobre isso também, os resultados levam muito público, né? Então o Tupi começa um campeonato um pouco vacilante, está começando a entrar nos eixos agora, eu acho que a tendência é aumentar, mas não com jogo às 9 horas da noite, no sábado. Transmissão, né, de televisão. Aí fica muito difícil. Fica muito difícil. Você assistiu algum jogo do Campeonato Brasileiro da Série A esse final de semana aí, Maurício? Não? Assisti, incrivelmente, o Vasco e Curitiba. Eu estava mais tranquilo, assisti o jogo, achei uma correria desenfreada, um jogo de uma qualidade técnica baixa, né, que eu acho que está refletindo nesse equilíbrio do grupo do Tupi, né, do campeonato. O futebol hoje está muito igualado em todos os sentidos, e aí pega na Série C, 10 times, realmente a distância entre o céu e o inferno no grupo do Tupi é muito curta, e no campeonato de Série A, eu acho que o nível se elevou, né, um pouco nos últimos anos, mas esse jogo em especial que eu tive a oportunidade de ver um pedaço dele, eu achei de muita correria e pouca qualidade. Pouca inspiração. Muita transpiração, até foi interessante e tal, muita luta. Movimentado, né? 2 gols para cada lado. 4 gols de cabeça, né? 4 gols. E um que eu contei, né? 7 ou 8 toques de cabeça até sair o gol. Passou uma linha de passe, né? Agora teve uma coisa que me chamou muita atenção nesse final de semana. Eu gostaria de encerrar falando desse assunto, e eu acho que o Maurício tem uma contribuição para dar com relação a isso também. O fato da Alemanha ter sido campeã da Copa das Confederações com um time de meninos, time de garotos. Conversa-se que essa é uma seleção alemã para a Copa de 2022 e não para agora. Quer dizer, me parece que tem uma supremacia da Alemanha nesses últimos anos, e me parece que aponta-se para uma supremacia que vai durar algum tempo. É aquela coisa do planejamento que a gente viu muito na época da Copa, depois do 7-1, a gente foi estudar o que aconteceu para que a Alemanha chegasse nessa condição, que chegou aqui no Brasil e tal e tudo mais, e a gente viu que era planejamento, que era investimento, que era trabalho com categoria de base e tal e tudo mais. Vocês estão imaginando, estão vislumbrando isso que eu estou vendo também, não? Só complementando, são jogadores que, apesar de pouca idade, eles já têm uma rodagem, sobretudo no campeonato nacional. Então é uma cultura que já está implementada nos clubes, inclusive, né? Eu acho que esse é o caminho, né? E além disso, o título sub-21 europeu. Exatamente. Quer dizer, a Alemanha foi campeã assim, nos últimos dias, né? Campeão europeu sub-21 e campeão das Copas das Confederações. O mais importante é ter o suporte da administração. Alguém fez um acordo com o treinador e disse: pode levar o time reserva, que nós estamos te apoiando, não importa qual o resultado, para poder dar bagagem suficiente para que quando esses jogadores vierem a jogar Euro de 2020 e a Copa do Mundo 2022, aquilo ali vai ser normal para eles. Isso é muito raro de fazer e muito importante. Agora, melhor ainda quando dá certo você é campeão. Tem tarimba, né? Jogadores que vão ter realmente essa tarimba para poder disputar outros campeonatos, e principalmente, como você disse, quem está comandando dá esse respaldo porque não visa somente o resultado, né? Então, exatamente, eles podem perder, são jogadores jovens que estão realmente adquirindo essa bagagem para conseguir algo mais à frente. E deu muito certo que realmente conseguiram antes. Senão isso acaba tendo um incentivo ainda maior para que eles consigam implementar esse tipo de método ainda um pouco mais longo, né? Um tempo mais longo. Eu vi o primeiro jogo Alemanha e Austrália, que foi 3-2, a felicidade pela vitória do treinador, dos jogadores. Talvez eles
tivessem ido atrás de uma ou duas vitórias no campeonato. E a coisa foi andando, e aí quando viu, né? A Alemanha, quando chega numa semifinal, você já tem que ficar... Isso também foi um resultado muito importante na Olimpíada, que foi praticamente o mesmo time. Também o time da Alemanha que disputou a Olimpíada foi justamente esses meninos que não tem tanto nome quanto os jogadores que a Alemanha disputa aí já grandes competições. Já são, então são jogadores que estão conseguindo essa tarimba em grandes competições. Quero agradecer a sua boa vontade de vir até aqui. Que isso, é um prazer. Seja muito bem-vindo, sempre que quiser voltar. A nossa mesa aqui não tem mesa. Será um prazer recebê-lo aqui. Boa sorte esse ano com o projeto. Bruno, obrigado. Márcio, semana que vem a gente volta a falar de mais esporte aqui na redação da Tribuna de Minas. Até lá.